firmar a fé de jovens e crianças na mensagem adventista. Essa era uma das preocupações de Tiago White. Por isso, durante uma de suas viagens, em 1852, ele meditou sobre o que poderia fazer e começou a escrever esboços de uma série de lições bíblicas que mais tarde se tornariam as primeiras lições da escola sabatina. De lá para cá, muita coisa mudou. A lição da escola sabatina hoje passa por um processo muito mais complexo até chegar em suas mãos. E ele começa lá nos Estados Unidos, em Washington, na Conferência Geral, onde uma comissão define o que será tratado no trimestre. A cada 5 anos, a Comissão Internacional decide o assunto e quem será o autor da lição para os próximos 5 anos. Quando o texto estiver escrito, ele é enviado para análise de vários teólogos ao redor do mundo. Depois disso, começa uma nova etapa neste processo, a da tradução de idiomas e expressões culturais. Depois que a lição da escola sabatina de um trimestre específico está pronta, ela é colocada num site que é mantido pela Associação Geral da Igreja Adventista, a nossa sede mundial, e nós então somos informados de que a lição está disponível. Nós então baixamos esse arquivo nesse site e então mandamos para a nossa tradutora da lição. No passado, a Casa Publicadora sempre designou um editor, que era pastor, para fazer o trabalho de tradução e editoração ao mesmo tempo. Mas ultimamente nós estamos enviando o texto para uma tradutora profissional, adventista naturalmente, altamente qualificada, e ela procura apresentar um texto bastante fluente em português e ao mesmo tempo fiel ao original. Aí entra o trabalho do editor. O editor, além de corrigir eventuais erros linguísticos, ele tem a liberdade de fazer pequenas adaptações contextuais para adequar o material à nossa cultura. Depois que nós recebemos o texto traduzido do inglês para o português, damos início ao processo de editoração. A primeira etapa é feita por mim e nessa etapa nós procuramos deixar o texto mais fácil possível para que os nossos leitores compreendam e possam aproveitar ao máximo a nossa lição da escola sabatina. Em seguida, o texto vai para a revisão, que faz uma série de marcações e nós conferimos aqui e enviamos o texto para o departamento de arte. Lá na arte são feitas ilustrações internas, capa, e o texto é diagramado. A ilustração ela tem por finalidade facilitar o entendimento do tema proposto. Muitas vezes, onde o texto ele não conseguiu alcançar por alguma razão, a ilustração ela entra para facilitar o entendimento do tema. A cada 3 meses, nós recebemos o texto da redação. Esse texto entra no departamento de arte e aqui no departamento, não importa qual designer que faça a lição, ela precisa seguir um projeto gráfico já existente. Tem uma novidade, que é a lição em 2 cores. Começamos a fazer a lição nessas 2 cores de preto e magenta e agora estamos fazendo em preto e azul. E é uma novidade. A casa sempre tenta inovar um produto consolidado, um produto com muitos assinantes. Para que essas novidades? Para que as pessoas consigam ler melhor, melhorar a legibilidade, para que a lição fique mais agradável aos olhos. Essa é a intenção da casa, sempre melhorando o produto já existente, consolidado, para os milhares de assinantes que nós temos. Depois que a lição volta do departamento de arte, após a diagramação, ela segue para a última leitura aqui na redação por outro editor, que faz as últimas correções, devolve para nós e então devolvemos para o departamento de arte que aplica essas correções que são verificadas por nós aqui e a lição então está pronta para finalmente seguir para a próxima etapa já no departamento de produção. A lição está praticamente pronta, porque toda a etapa de criação já terminou. Agora ela tem que ser impressa e o trabalho ganha um ritmo diferente, no qual dezenas de pessoas se envolvem para finalizar o processo. A lição da escola sabatina na vida de um membro deve ser sempre uma experiência positiva, uma experiência espiritual que leva o membro ao estudo da palavra de Deus. E deve ser assim uma experiência prática, profunda espiritualmente e não algo acadêmico.
Esta é a função da lição da Escola Sabatina: crescimento espiritual. Mas o processo ainda não terminou. Depois do acabamento, onde a lição está praticamente pronta, começa uma outra etapa, a da expedição. Depois que chegam à expedição, as lições são embaladas uma a uma. Depois disso, é gerado um arquivo com o nome e dados de cada cliente e enviamos através dos correios para que chegue até você. Agora, com a lição em mãos, você tem a oportunidade de estreitar seu relacionamento com Deus e viver uma comunhão diária.